Fala pessoal, bom dia, vamos lá para mais um giro de mercado, hoje dia 24 de maio, né, quarta-feira, e o tão arcabouço fiscal foi votado ontem, então agora vamos ver como o mercado vai digerir essa votação, essa decisão hoje, né? A gente vai comentar sobre o arcabouço um pouco mais para frente. Antes de mais nada, eu vou deixar aqui aquele recado para você que ainda não tem conta na XP, clique no link aqui abaixo na descrição para abrir a sua conta, é gratuita, vai ser assessorado por mim e com um time muito grande aí por trás, né, de analistas do nosso escritório, que está bem bacana, oferecendo muito suporte aos clientes. Beleza? Bom, olhando no geral, a gente olha o mundo hoje em risk-off, né? Então, nós temos Ásia fechando no campo negativo e muito negativo, Pacífico também no negativo, Europa também caindo mais do que 1%, saiu ali a inflação do Reino Unido e também tivemos declarações de membros do BCE, do Banco Central Europeu, e ainda mais a presidente, né, Christine Lagarde, mencionando que se tiver que manter as taxas altas para conter a inflação, serão mantidas e por muito tempo, por um longo período. Então isso acaba trazendo as bolsas um pouco mais para baixo, uma cautela maior por parte dos investidores, beleza? Por quê? Além disso, nós temos o impasse na negociação do teto da dívida norte-americana, né? Onde não tem ainda um ponto positivo, né? O viés que vai ser votado ali, que vai ser elevada o teto da dívida, porque está tendo aquele impasse entre a Câmara e a galera, né, ali do executivo, porque se eles não reduzirem o gasto, isso vai ficar cada vez mais difícil a negociação da elevação do teto da dívida. Então, o impasse está na redução do gasto. Então, se a galera do Biden falar, vamos baixar o gasto, vamos conter um pouco mais o gasto por esse período, acho que as coisas vão caminhar por um caminho mais tranquilo. Beleza? O que acontece? Todo mundo não acredita que os Estados Unidos vá dar um calote. Essa é a questão. Ninguém acredita. Se você perguntar a qualquer um no mundo, você acredita que os Estados Unidos vai dar um calote? Não, não acredito. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, não vai dar um calote. Até porque o presidente, ambos não querem dar o calote. Tanto o presidente quanto o líder da Câmara, né, o McCarthy. Ambos falam que o default não é uma opção. Só que precisam alinhar algumas expectativas. Nesses alinhamentos de expectativa, corre-se o risco de não chegarem ao acordo. Aí vão dar o calote. Aí a Janet Yellen, como vem mencionando bastante tempo, que o risco é alto e vai chegar dia 1º de junho e teremos que tomar decisões difíceis de escolher o que não vamos pagar, é alto. Isso pode se concretizar. Então, o que acontece? A gente já vê ali o risco país nos Estados Unidos já sumindo. Nós vemos aqui as bolsas ao redor do mundo caindo e caindo forte. A gente vê aí a Ásia caindo muito forte. O mundo ali, Xangai caindo 1%, Hang Seng caindo 1,8%, Nikkei no Japão caindo quase que 1%, 0,85%. A Europa, né? A gente olhando a Europa aqui, todo mundo acima de 1%, quase que 2%. A gente vê França 1,8%, a gente vê DAX da Alemanha 1,7%, Reino Unido 1,7%, Reino Unido ainda que teve aí a leitura da inflação e veio acima do esperado, porém abaixo do anterior, né? Chegando ali na casa de... Até separei aqui para vocês. Cadê? Para lá. Chegando na casa aí de 8,7%, né? O anterior era 10,1%. Sendo que a expectativa era 8,2%. Aí tivemos, em meio a isso, a Christine Lagarde mantendo aí, falando que vai manter a taxa de juros em níveis mais restritivos por um longo tempo, se necessário, se a inflação não ceder, porque a inflação na zona do euro ainda continua muito elevada. Isso não somente Christine Lagarde, mas também outros membros do BCE mencionando, beleza? Falando um pouco ali também da Ásia, tivemos uns dados interessantes que 6 das principais províncias exportadoras dali da China reportaram um crescimento nas exportações, né? E essas 6 exportadoras aí a gente está falando de 70% basicamente dos polos exportadores do país.
Então foi bem interessante, isso é uma boa notícia, né? Mas nós temos ainda tensões sino-americanas ali sendo alimentadas ainda, né? Nós vemos ali a China pedindo ao Japão para rever, né, corrigir as restrições às exportações de chips, né, e defender ali o livre comércio, porque o Japão se alinhou com os Estados Unidos dentro dessas restrições com a China. Isso acaba preocupando bastante os mercados, que até mesmo meu Deus do céu, o BNY, né, que é uma das mais grandes incorporações financeiras, né, que juntou ali o Banco de Nova York com uma outra instituição financeira, né, o Mellon Financial. Então elas se juntaram e se tornaram uma das maiores depositárias no mundo, né, e ela já começando a retirar um pouco mais, vendendo um pouco mais de China e indo para a Coreia, Singapura e Tailândia, né, buscando valores, né, ali crescimentos e maiores retornos nesses 3 países, certo? Então, isso não cai muito bem assim, certo? Quando a gente vê uma grande corporação financeira retirando dinheiro de um país, beleza? Bom, quando a gente olha aí, futuros americanos caindo e caindo forte, né? 0,30 de queda aí, o S&P futuro caindo. Nós vemos aí os títulos norte-americanos também no rendimento do longo prazo de 10 anos, 30 anos, caindo também, né? Tendo uma queda. Não está uma queda tão forte assim, está um pouco neutro, mas isso pode vir a acelerar ao decorrer do dia, beleza? Bom, se você já assistiu até aqui, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje sai a ata do Fed, então além da questão que saiu ontem dos PMIs, né, dos Estados Unidos, que vieram mostrando uma boa leitura, né, na nossa visão, né, na visão dos analistas, veio mostrando uma boa leitura. Isso acaba fazendo com que a expectativa sobre a subida da taxa de juros na próxima reunião comece a crescer, né? Comece todo mundo a entender que tem espaço para mais altas. Então, isso acaba preocupando, trazem as bolsas para baixo e com mais a questão do teto da dívida, isso acaba fazendo o mundo todo ficar em risk-off. Aqui no nosso Brasilzão, né, que a gente acabou cedendo ali 0,26 de queda. Vou botar aqui agora o nosso Ibovão da Massa para vocês. Cadê o nosso Ibovespa? Simbora. Bom, o nosso Ibovão da Massa cedeu aí 0,26%. 0,26%. Contaminado, né, pela redução do apetite ao risco no exterior, onde nós vimos as bolsas ontem cedendo e cedendo forte. Então nós tivemos o Ibovespa cedendo, batendo ali na nossa retração de Fibonacci, né, no teto da Fibo, vindo buscar ali os 108 mil pontos e tudo, mas tem espaço, como eu falei, a gente teve uma grande pernada aqui de alta, tem espaço aí para uma redução, sendo que hoje o mercado vai começar a digerir o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, assim, bom ou ruim, a gente tem uma âncora fiscal para seguir. O governo atual tem uma âncora fiscal, então isso já tira um pouco mais da preocupação dos investidores, do mercado financeiro no geral. Porque é complexa o texto, é complexo o sistema? É complexo o sistema do arcabouço. Não é muito simples de se entender. Foi colocado ali algumas coisas no texto. Ontem foi votado, né? Nós tivemos aí a Câmara aprovando o arcabouço fiscal por 372 votos, né, positivos, né, como sim, e somente 108 rejeitaram, né, o arcabouço fiscal. Então foi aprovado sem problema algum, e o Lira ontem encerrou os trabalhos, convocando a sessão para hoje, para votar mais 4 destaques que ficaram ali restantes para serem votados. Então isso vai ser digerido ainda pelo mercado. Um ponto negativo desse arcabouço é que acaba focando demais em aumento de tributos. Esses aumentos de tributos podem impactar na inflação, porque isso pode voltar para o mercado em termos de preço, porque as empresas não vão absorver
muito esses aumentos de impostos. Então a gente vai ter que olhar aí como o governo vai se comportar nessa questão tributária. A reforma tributária ainda vai ser votada. Tinha uma expectativa para esse primeiro semestre, eu acho que não tem espaço, né? E alguns membros do governo também já mencionaram que não tem espaço, alguns membros do Congresso já mencionaram que não tem espaço, podendo ficar para o segundo semestre, certo? No segundo semestre, a gente já tem aí uma expectativa de corte da taxa de juros, né? Que a gente já vê a inflação cedendo um pouco mais. Então, isso pode trazer uma queda da Selic no segundo semestre, mais a expectativa da reforma tributária. Então, são dois pontos que ficam no radar dos investidores para o segundo semestre, beleza? Bom, nós tivemos aí dois destaques de empresa aí, vou botar aqui para vocês. A Raizen, né, que mencionou que a sua joint venture com o grupo Gera, né, realizando um investimento na startup Reverde, que é simplesmente para ampliar a sua matriz, né, de energia renovável ali. Então, vocês que são sócios da Raizen, né, têm ações da Raizen, botar a tela aqui para vocês. Vamos olhar ela aqui no mensal. Vou só trazer aqui meu computador para cá para ficar mais fácil para eu enxergar e traçar aqui em termos da análise técnica, né? Para suporte nossas resistências. Vamos colocar aqui Raizen que no momento mostra no longo prazo uma linha de tendência aqui de baixa, né? Sendo quebrada. Começa a fazer um viés positivo aqui, a Raizen, né? A gente está falando aqui no semanal. Então, a média móvel de 10 períodos já cruzou a de 20 para cima e está acima aí do high-low. Então, mostra que tem espaço aí para fazer novas altas. Foi rompido, né? Está rompido ainda não, mas está aqui trabalhando basicamente na região de uma antiga resistência de 3,65. A próxima resistência seria aqui, né? A próxima região de resistência seria aqui nos 4,50. Então aí tem espaço para a Raizen fazer até mesmo um recuo se for necessário, né? Ainda mais com essa joint venture, isso pode vir a trazer bons resultados. Então, a Raizen começa a mostrar aqui um início de tendência de alta. Pode vir a recuar até os 3,23 aqui, que seria uma coisa bem saudável, até os 3,23, para depois voltar a romper esse topo e fazer aí topos e fundos ascendentes, buscando e concretizando essa alta. Beleza? Essa nova tendência de alta. Bom, a outra que eu trouxe para vocês aqui, Alpargatas, né? Alpargatas aí que a Dynamo em conjunto, né, com a Dynamo Internacional, elevou a participação na companhia de 10,28% para 15,4%, né, passando a deter aí 53 milhões de ações preferenciais. Né, Alpargatas, vamos lá também no mensal. Nós tínhamos aqui uma linha de tendência de alta, que depois ela foi perdida, né? E começando aí uma retração muito grande aqui. Alpargatas que ainda continua, na minha visão, como quem tem, mantém, se ainda acredita nos fundamentos da empresa, certo? Eu não tenho ela na carteira, nem na carteira pública e nem na carteira pessoal, certo? Quem tem e acredita ainda nos fundamentos da empresa, mantenha a participação, certo? Mas não vejo ponto aqui de compra para se fazer absolutamente nada. Beleza? Ainda precisa ganhar aqui os 23,14 para poder começar a sinalizar uma reversão nessa tendência de queda aqui, entendeu? Que começou aqui em 2021, caiu bem forte aí. Beleza? Bom, falando aí de petróleo, vamos trazer aí a Prio para vocês. A Prio que trabalha aqui respeitou essa região de resistência de 36,96, certo? O petróleo que avançou e avançou bem, né? Ontem nós tivemos aí, o petróleo está saltando aí na casa de $74 o barril.
entendeu? Terceira sessão consecutiva de alta, onde nós tivemos aí o príncipe da Arábia, disse que para os especuladores tomar cuidado, né? O OPEP+, que veio mencionando mais um corte de petróleo, né? Mais um corte aí na produção. Então, muitos analistas estão interpretando um sinal, né, negativo ali, né? Mas poderia aí considerar novos cortes na produção já na reunião aí de 4 de junho. Então, vamos ficar atentos na reunião de 4 de junho da OPEP+, que pode vir mais cortes. E com isso, o petróleo começou a elevar aí, né, os seus ganhos, crescendo bastante. Beleza? Então, isso pode ser muito positivo para a nossa Prio e para a nossa querida Petro. Vamos olhar aqui como é que ficou o Ibovão da massa ontem. Opa! Cadê meu... Ficou a galera aqui, ó. Petróleo, Petrobras subiu bem, né? Porque petróleo deu aquele impulso. Então a Prio ficou neutro, basicamente ali no 0 a 0. Setor financeiro também conseguiu ficar bem positivo ali, né? Bradesco aí quase que 1% de alta, Itaúzão também quase que 1%. Banco do Brasil subindo 2,35%, mas nós tivemos aí materiais básicos, né? A nossa querida Vale e as outras mineradoras caindo e caindo muito forte devido à queda do minério de ferro, que hoje continua caindo, né? E caindo muito forte. Então, momentos difíceis para nossas queridas mineradoras, beleza? Bom, falar agora aqui do nosso calendário econômico para hoje. Deixa eu só colocar aqui os países. Tá cheio de calendário ali aberto. E botar os impactos médios e altos, beleza? Nós tivemos aí o índice de preço do consumidor lá no Reino Unido, né? Teve uma redução frente ao anterior, porém ficou acima do consenso, acima da projeção, né? Então, isso caiu não digeriu muito bem, né, para o mercado europeu. Nós temos a juros da hipoteca de 30 anos, que vai sair às 8 horas da manhã. A inflação aqui no Brasil, né, que é o IGPM, vai sair o mensal, sai às 8 da manhã também, é bom ficar de olho, ainda mais porque nós temos algumas elétricas que são impactadas como posso dizer, na revisão, né, da RAP, que é impactado muito pelo IGPM, não pelo IPCA. É bom também olhar aqui, porque algumas elétricas podem vir a sofrer um pouquinho mediante a leitura desse indicador, beleza? E às 11h30 da manhã nós temos aí a variação do estoque de gasolina lá nos Estados Unidos e a variação do petróleo bruto, né, em Cushing. Então isso é bom, é bem interessante. E às 3 horas da tarde nós temos aí a ata da política monetária do Fed. Todo mundo vai estar de olho na ata do Fed, beleza? Bom, voltando aqui para vocês, para a gente encerrar, esse foi o Giro de Mercado de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele like aí para a gente impulsionar o Giro de Mercado aqui, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!